Gente, eu tô aqui no MON e hoje a gente tá aqui para abertura de uma exposição que vai ter, que foi um concurso de estudante, e um grupo da nossa sala tá entre os finalistas e vão expor aqui no MON, que é uma coisa super gratificante. Então eu vou mostrar tudo pra vocês e vai ter uma entrevista com elas também, que é um grupo de 3 meninas da minha sala, e elas vão falar um pouquinho sobre as dificuldades de participar disso. Bom, antes de tudo, para começar, esse vídeo foi totalmente fora da minha programação. Eu tava aqui e aí uma professora minha sugeriu por que você não grava um vídeo. Uma sugestão meio coagida, assim. Então aqui estou eu e eu tô mostrando um pouquinho da exposição Experimentando Le Corbusier, que grandes arquitetos, designers e artistas participaram dessa exposição, e foi a partir dessa exposição que surgiu o concurso de estudantes. E ambos tiveram que responder uma equação que seria A0 é igual a modernismo vezes Brasil mais Le Corbusier. E é nessa exposição aí que eu tô andando, mostrando algumas obras pra vocês, mas enquanto eu vou caminhando e vocês vão vendo aí o que já tem aqui no museu, eu vou explicando como que funciona realmente, contextualizando vocês sobre o concurso. Ó, gente, aqui tem um pouquinho sobre a mostra e um pouquinho sobre a história do Le Corbusier. Tem toda a linha do tempo da vida dele aqui. O concurso é um concurso artístico para estudantes, tanto dos cursos de arquitetura e urbanismo, design, fotografia, audiovisual, comunicação e artes visuais da parte sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E dentro desse contexto de exposição, que é Experimentando Le Corbusier, que tinha realmente que responder essa equação. O seu conceito tinha que partir da resposta dessa equação. Então é basicamente isso que a gente veio aqui fazer hoje, foi ver realmente como está, como foi todo esse processo, prestigiar as meninas da nossa sala que estão realmente entre as finalistas e também entrevistar os grupos que vieram aqui, que estão entre os finalistas, e descobrir qual que foi a principal dificuldade de todos eles. E já vou dar um spoiler, tem muita coisa em comum, vocês vão perceber, então assistam até o final e analisem vocês mesmos quais foram as maiores dificuldades deles. Gente, agora o Ramon, que é um dos nossos professores, vai falar um pouquinho sobre como é essa experiência de ver os alunos se envolvendo com esse tipo de atividade. Então, a experiência é fantástica, é muito gratificante para a gente ver a evolução de todo mundo, das meninas, o esforço, a pesquisa, o trabalho, a dedicação. É muito gratificante para a gente, talvez seja o melhor resultado que o professor pode ter, é ver seus alunos felizes e obtendo resultados e conquistando seu espaço nesse mundo tão cruel. Obrigado, é isso. Valeu, Nath. Beijo. Pediu que eu conduzisse os trabalhos, certo? Inicialmente eu penso o seguinte, que os júris se apresentem rapidamente, depois eu penso em ler o memorial que está pertinho de cada obra, eu tenho aqui no Xerox, e depois eu penso em iniciar as apresentações. No final das apresentações, o jurado vai se reunir no auditório para deliberar. Depois dessa deliberação, a gente vai enviar o nosso resultado para o Pierre em São Paulo e depois ele vai postar o resultado. Quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a presença dos alunos, dos orientadores, quero agradecer a presença dos coordenadores, das universidades. É muito importante, acredito, que esse tipo de formação, né? O Pierre pediu encarecidamente, está me mandando direto mensagem aqui, dizendo que está muito triste de não ter podido vir agora, nesse momento. Está mandando um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo. E que vença aquele mais realizador do seu sonho, Le Corbusier. Bom, eu sou a Karina Pimentel, sou professora do UTFPR, sou arquiteta e sou a jurada aqui contemplada com essa exposição. Acho que é isso. Faça você. Boa tarde. Parabéns a todo mundo. Eu sou o Pedro do Arque Arquitetos. João Gabriel, arquiteto do Estúdio 41. Sou o Fábio, sou arquiteto da Grifo. Alexandre da Saboia Reis. Marco Dudek, da Universidade Federal do Paraná. Sensacionalmente divertido. E eu sou a primeira que vai apresentar. Eu vou fazer o seguinte.
Eu vou ler então agora. Bom, tá liberado que vocês façam vídeos, fotos, etc, tá? Só durante as apresentações, as leituras, eu peço silêncio para a gente poder entender o que as equipes estão falando. Vou ler aqui o primeiro trabalho. É da Rafaela de Bona Gonçalves. Cadê a Rafaela? É só você, Rafaela? Aqui no Bordamos Almofadas traz como metáfora a permanência imperativa do concreto e a efemeridade do tecido, bem como a permanência histórica masculina sob o obscurecimento feminino. O tecido vermelho surge em meio ao concreto, entrelaçando-se no grid metálico que estrutura a obra. Em um ato antagônico, a forma é bordada apropriando-se de um espaço inusitado, preenchendo devidamente seus vazios. O projeto dirige o olhar à existência de vários modernismos, uns enaltecidos, outros desvanecidos. Preparadas? Preparadas. Então, por favor. Olá, gente, eu sou a Rafaela. Eu sou a Stephanie. E antes de tudo, a gente queria agradecer por estar participando desse concurso e por sermos selecionados para a segunda fase. Até aqui a gente já teve uma vivência que deu um grande crescimento pessoal e todo o repertório que a gente adquiriu respondendo os questionamentos do concurso foi uma experiência única. Através desses questionamentos, qual seria a relevância de Le Corbusier atualmente, a gente começou a mergulhar na vida dele, nas obras e no seu pensamento. Começamos lendo o livro Por uma Arquitetura e assim tivemos a base fundamental para entender a sua importância e visão da arquitetura moderna. Depois de entender como ele pensava e o contexto que ele estava inserido, a gente quis entender também as pessoas que estiveram com ele nessa jornada. Um dos nossos propósitos era trazer o design de produto para o concurso por conta da nossa formação. Então a gente chegou ao ateliê dele e lá conhecemos a Charlotte Perrier. A Charlotte era uma design modernista muito importante para a época e ela, em parceria com Le Corbusier, desenvolveu vários projetos de mobiliários em estruturas metálicas. Um deles é a cadeira LC4, um ícone de design. Mas antes que isso fosse possível, a primeira vez que Charlotte tentou trabalhar com Le Corbusier em seu ateliê, ele disse para ela a seguinte frase: aqui não bordamos almofadas. E essa frase ficou muito conhecida e foi o molde para o nosso projeto. Naquela época, ele pensava que as mulheres trabalhassem com materiais não efêmeros, como o metal e o concreto. Naquela época, era esperado que elas trabalhassem com materiais que somem ao tempo, como o papel e o tecido. Assim, a gente chegou ao artigo Corpos, Cadeiras e Colares, que faz um paralelo entre a Charlotte Perrier e a Elina Bobard. Esse artigo é da professora Silvana Rubino, do Departamento de História da Unicamp. Nesse artigo fica muito claro a importância e a relevância dessas duas mulheres dentro do modernismo predominantemente masculino. Dessa maneira, ao responder ao questionário do concurso, com as práticas de Le Corbusier no cenário contemporâneo brasileiro, percebemos que o modernismo internacional foi uma forma de segregação social através da diferença de gênero. Ele transformou isso em uma desigualdade, consolidando uma cultura elitista e que quase predominantemente feita por homens. A gente traz na nossa obra o tecido como representação do que é conhecido como feminino, em contraste ao concreto, que é o marco do modernismo de Le Corbusier. O fio de malha é bordado na tela de aço, representando a igualdade, a resistência e a apropriação de um espaço que não deve ser limitado pelo gênero. Dessa forma, nossa obra tem o objetivo de trazer à tona a existência de vários modernismos. E é isso, obrigada. Vamos lá. Escalas e meridianos é da Cristiana Vieira. É só você, Cristiana? Só eu. Então eu vou ler, Cristiana. Propõe-se a exploração corporal das relações estabelecidas pelo modulor de Le Corbusier. Será que esse molde se aplica à população brasileira? O usuário é estimulado a interagir com esses meridianos e escalas imaginárias materializadas no objeto idealizado. A escultura teve as dimensões pensadas a partir das medidas do modulor e da folha A0. Através dessa experimentação, o espectador é convidado a refletir acerca da relação entre o seu corpo e o espaço. Então, preparada? Preparada. Bom, então, também gostaria de agradecer, como as meninas, pelo espaço, no museu, pelo prestígio do jurado. Muito obrigada. E, então, falando sobre a minha obra, como a Karina disse no memorialzinho, eu procurei relacionar os 3 temas que estavam presentes no edital do concurso, que seria a folha A0, o modernismo no Brasil e o Le Corbusier. Então, basicamente, eu
dei uma estudada, tentei ver o que esses 3 temas tinham em comum e eu vi que, na verdade, é muito complicado isso. Então, eu procurei utilizar da ideia de modular do Le Corbusier como ponto de partida. E o homem médio europeu, ele tem 1,83, que é essa altura aqui. E a partir desse homem, o Le Corbusier traçou vários meridianos que correspondem, por exemplo, ao Neufeld, que são as medidas que a gente usa no projeto, né? Que é a altura dele sentado, a altura dele de pé e a altura dele com o braço esticado, que é 2,26, que é essa medida maior aqui. Ao mesmo tempo, eu tentei relacionar essas medidas com a folha zero. Então, as medidas horizontais, elas são da escala A. Então, aqui seria o tamanho do A0, né? Enquanto as outras são, digamos, antes do A0, ou então reproduções de um lado ou do outro lado da folha. A partir desses meridianos materializados no objeto, eu procurei trazer a reflexão do, digamos, usuário da exposição acerca do espaço, né? Que se esse homem de 1,83 ele já foi o ponto de partida para essa produção espacial, por que o nosso espaço ele é assim, se eu sou tão diferente ou se eu sou igual, isso? Então, assim, procurei materializar essas reflexões acerca da origem do espaço num objeto que você consiga interagir e ver quais escalas estão contidas e quais não estão. Então, é isso. Vou ler, ok? O modulor foi concebido como um sistema de medidas padrão que guiava o dimensionamento de Le Corbusier. Em uma caixa comumente usada para transportar obras de arte, fios são esticados e presos em pregos formando 2 silhuetas, uma construída com fios azuis e outra com fios vermelhos, fazendo alusão às 2 escalas de Le Corbusier. Ao fundo, em um espelho, a afirmação: eu não sou uma medida padrão, confronta a relação do visitante com seu próprio corpo e a existência de um padrão nos dias de hoje. Pode começar. Bom, a gente começou a pesquisar sobre Le Corbusier nesse início do processo e a gente se deparou que foi o que mais foi pertinente nessa pesquisa foi o modulor, que foi essa busca de uma medida padrão, que era para ser esse novo padrão de racionalidade e beleza. Então a gente pensou em pegar, fazer uma alusão àquelas caixas de madeira de transporte de arte, também como se fossem as caixas da Lima. E dentro a gente colocou essas 2 escalas do modulor, que uma é da fase azul e uma da fase vermelha, e atrás com o espelho, que você não é uma medida padrão. As referências também para o modulor são as referências dos fios da teteia, da Lígia Pablo. E o espelho ele seria, né, para você ter a reflexão e você se perceber nesse formato onde de fato não é o padrão, né? E na verdade, assim, a gente entende que na época do Le Corbusier realmente era uma coisa pertinente por causa da Revolução Industrial, de tudo que estava acontecendo naquela época, mas o que a gente queria questionar era realmente a existência desse padrão nos dias de hoje, se isso ainda cabe, considerando que essas medidas são baseadas num homem europeu, ele desconsidera a existência de mulheres ou de outras etnias, né? Então a gente questionou muito isso, assim, da usabilidade do modulor no Brasil, assim, como isso poderia se encaixar, e a gente queria trazer esse questionamento para os dias de hoje, se isso continua cabendo ou se a gente tem que pensar outras medidas, outras formas de pensar espaço e arquitetura. E de certa forma interativa, quando o espectador ele se vê e ele se questiona automaticamente que ele não cabe nessa medida padrão do Le Corbusier, que é o modulor. As regras são para serem seguidas e padrões estabelecidos são padrões por algum motivo. Le Corbusier já dizia: de um lado estão os primitivos e do outro a modernidade. Isso fica demonstrado na caixa de concreto, uma forma pura e de fácil padronização. Ao olhar dentro dela, se enxerga uma imagem refletida em 3 espelhos, representando a infinidade de maneiras de se construir, que a partir de uma visão determinista podem acabar sendo tomadas como ineficientes. Bom, a nossa obra ela é uma crítica a esse conceito de que de um lado estão os primitivos e do outro os modernistas, como se tudo que fizessem anteriormente dos modernistas estivesse errado e, de certa forma,
fosse necessário ser apagado. Assim. O Le Corbusier tinha um apego muito grande pela ideia de verdade universal, tanto que ele tinha um projeto para demolir o centro de Paris e construir tudo de novo. Então a gente acabou fazendo essa caixa de concreto, que é um cubo, uma forma de fácil padronização, e daí dentro dela você pode enxergar diversos outros tipos de arquitetura que acabam sendo invisibilizados por essa ideia. Então acho que nossa ideia ela abrange bem muito o que as outras obras também. Ela tenta abranger, né, de certa forma, o que as outras obras também queriam fazer, que é esse padrão que foi inserido no modernismo, esse determinismo, falando que isso é o correto, isso é o certo, e de muita forma a gente também aprende na faculdade isso, né? Nós como recém-formados, a gente tendo essa experiência maior também do que é realmente a arquitetura, a gente aprende um pouco mais sobre as diversas formas, então a gente quis representar isso nessa caixa de que não existe só um tipo de arquitetura, não existe só o modernismo ali, então essa obra ela tenta abranger todas essas outras formas de arquitetura que elas estão escondidas e foram inviabilizadas com esse pensamento modernista de que só existe. É uma ideia para não deixar tipo o mundo inteiro igual, entendeu? Tipo, que cada cultura tem o seu jeito de construir, pra gente não ficar preso em um padrão construtivo e estético que o modernismo prega. Então, para quem não entende muito bem, assim, olhando a obra, que é só uma caixa ali, né, com um furinho ali no meio, então, depois, quando acabarem as apresentações, as pessoas podem vir aqui, chegar mais perto, colocar o olho e ver realmente o que a gente tentou fazer aqui com essa obra. E eu acho importante ressaltar também que no contexto histórico em que ele estava, fazia sentido esse pensamento mesmo, porque eles vinham de uma revolução industrial e eles achavam que as máquinas poderiam resolver todos os problemas, assim. Então, é realmente uma forma, assim, de que... E analisando, tipo, isso hoje em dia, tipo, as máquinas não resolvem tudo, as tecnologias não resolvem tudo, e, inclusive, elas trazem outros problemas. São problemas diferentes, mas são ainda assim problemas. E acho que é isso. E a gente queria agradecer o Instituto também por essa oportunidade de pensar o modernismo de outra forma. Pensar seu próprio tempo, desde o ensinamento mais atemporal de Le Corbusier. Convidamos o visitante a absorver essa perspectiva e, durante o percurso, questionar a relação que tem com a cidade. Citações do arquiteto durante o trajeto estimulam o raciocínio sobre a relação humano-cidade e, depois delas, o reflexo do próprio espectador o inclui no debate. Uma vez que somos agentes fundamentais da nossa cidade, quando seremos os protagonistas ativos, assim como Le Corbusier foi no seu contexto? Boa tarde. Nosso grupo é composto por mim, Tami, Camille e Aniele. Nós somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Gostaríamos de agradecer ao Instituto Creme e ao MON pela oportunidade de participar do concurso e de fazer parte da exposição Experimentando Le Corbusier. Agradecer aos jurados e a toda a ajuda dos nossos professores, Ramon, Aline Roman, Marcelo, Everson, Débora e Salada. E agradecer aos convidados presentes. Na nossa instalação, Tal Homem, Tal Drama, Tal Arquitetura, trouxemos os ensinamentos atemporais do Le Corbusier e o caráter revolucionário do modernismo. Com a intenção de repensar nosso próprio tempo, sair da perspectiva contemplativa e trazer o citadino como protagonista, um breve memorial contextualiza a nossa instalação no caos urbano em que vivemos. Cada pórtico tem a intenção de instigar uma reflexão através de citações de Le Corbusier e também de espelhos que trazem o visitante para dentro desse debate. A disposição dos pórticos são uma forma de valorização do visitante ao propor uma propriedade e interpretação pessoal única. Então, durante o percurso, os citadinos encontram o espelho moldurado pela frase de Le Corbusier que nomeia a nossa instalação e, através do olhar, ele se vê e se inclui nessa transformação da cidade. Esse processo reforça o caráter ativo do cidadão, uma vez que ele pode ser a mudança que ele quer ver na cidade. E após a promenade na nossa instalação, o visitante segue fora da instalação pensando nesse debate ainda.
transformação da cidade, o que ele pode fazer, qual é o papel dele. E muito obrigada. A Elaine Isabel Spio, não sei se ela está aqui presente, tá? Acho que não está, né? Esse trabalho, a gente, os jurados elencaram, ele ficou em 6º lugar, e os jurados resolveram pedir para ela que se ela quisesse expor também, né? Sem participar da premiação, então ela trouxe esse trabalho, e eu ia pedir que se ela tivesse vindo, ela poderia então explicar, tá? Mas como ela não veio, então eu queria também pedir que vocês analisassem uma salva de palmas, tá bom? Inscrito como número 7, o Pedro Henrique, que é o primeiro nome, que foi analisado pelos jurados e ganhou menção honrosa. Eu acho que os rapazes estão aí, né? Cadê os rapazes? Querem levantar a mão? Então, esses rapazes... Querem dar o nome? Eu também. Tá aqui, a Larissa também, né? Então, por favor, podem dar o nome de vocês? Eu sou o Pedro, Jonathan, Gustavo e Larissa. Como é que é o nome do trabalho? Enter the Machine. Isso. Seja a máquina, uma tradução mais. Ok. Eles tiveram menção honrosa e eu quero pedir também uma salva de palmas. Kevin está aqui pedindo os vídeos, está nervoso aqui, tá? Dizendo assim que está abraçando um por um, está muito feliz com todos aqui. Já foi enviada uma foto. Ele está dizendo o seguinte, ele está me falando o seguinte: avisa se precisar de algo, queria muito. Ele sabe que ele é francês, né? Então o português dele é meio esquisito. Queria muito estar lá, mas é aqui. Aproveitem, os trabalhos estão lindos. Se puder enviar fotos e ou vídeos, daí postamos por aqui. Ok? Um abraço a todos, estou com vocês. Bom, é isso, pessoal. A gente vai se unir agora. Aproveitem essa exposição. Muito, muito, muito obrigada. Vamos fazer nosso trabalho e espero que ainda hoje ele possa postar o resultado final, tá bom? Obrigada. Bom, então as dificuldades que a gente teve para realizar a obra foi que no pensamento, né, na teoria, acaba sendo algumas coisas que a gente pensa e acha que vai dar super certo na prática, e aí no processo a gente vai vendo que tem coisas que não funcionam de fato. E aí a questão também é que a gente tinha um tempo muito curto e tinha que dar certo. Tinha um orçamento limitado também, né? Então, tipo, a gente queria ter prototipado, testado coisas, mas tipo, não, é isso, tem que fazer nesse prazo. Então, tipo, teve várias coisas que a gente planejou e que na hora a gente viu que não ia funcionar também. A questão de pé direito também, a gente queria fazer uma caixa muito maior, mas aí o transporte estava super complicado, o orçamento não ia entrar no museu, então várias questões assim, bem práticas mesmo. A maior dificuldade é isso mesmo, porque a gente acabou pensando, né, coisinhas pontuais que talvez fizesse uma diferença, e aí na prática não rolou, e teve que ir adaptando, mas adaptando dentro de restrições, né? Mas no final das contas, o nosso conceito deu certo, ele sempre foi muito forte, então apesar dos altos e baixos, a gente foi meio que se escalando assim, no final deu certo. As maiores dificuldades que eu tive com o projeto foi, bom, na parte de concepção foi juntar principalmente porque os 3 temas principais do edital, que eram bastante extensos em si só, então juntar fica ainda mais difícil. E na parte de execução da peça foi principalmente o prazo, que foi apertadinho, sim. Então exigiu bastante correria com o serralheiro e tal. E também no transporte, foi difícil, porque ela é uma peça grande e uma peça única. Bom, nossas maiores dificuldades, acho, para fazer esse projeto, antes do conceito, eu acho mais ainda que foi na hora da execução, quando a gente descobriu o conceito do projeto, descobriu o que a gente queria fazer com o projeto. E agora acho que como assim, efetivar isso, entendeu? Eu acho que mais na parte de fazer mesmo a obra em si, porque na ideia parece tipo assim, tudo fácil. Sim, as críticas vêm surgindo e os pensamentos de conceito também vêm na cabeça fácil, né? Agora ali, quando a gente viu o que a gente queria fazer e a gente pensou, tá, vamos fazer isso, daí a gente pensou, isso é fácil, isso é fácil, isso é fácil. Daí na hora de ir atrás, né, cada coisinha, cada elemento da nossa obra foi fácil.
Foi uma obra demorada, mas que no final valeu muito a pena, mas que com certeza acho que a maior dificuldade assim foi a questão de realizar mesmo, pegar a ideia e fazer mão de obra, na né, vida real. Porque essa obra ela foi 100% feita por nós, assim, então não foi assim, trabalhada nisso, trabalhada naquilo, a gente foi jogando cada parte em um lugar, assim, não, foi uma obra 100% trabalhada por nós, a gente fazendo ela do começo ao fim, então a gente dá mais valor agora a essas... Agora que tá prontinho, tá bonitinho. Os artistas sofrem. Vem aqui também, obrigada. É uma boa opção. Então, o que aconteceu foi que a gente não achou que ia passar, então a gente fez... Ele tá falando pra não falar isso. É que ele é o nosso mentor. Ele é o nosso orientador, olha lá, ele tá triste. Então, a gente não achou, além dos prazos curtos que a gente teve pra execução da obra, a gente fez e a gente não achou que ia passar. Então a gente nem tava, considerando muito essa hipótese. Então, quando a gente passou, foi, uma surpresa absurda, assim. E daí a gente teve que começar a mexer os pauzinhos ali, né? Na hora de correr atrás. E realmente, 2 semanas para fazer o projeto foi muito... E teve também uma limitação que no museu a gente não pode prender nada em cima e embaixo, prender no chão, assim, nem no teto. E a nossa obra, ela era suspensa, sabe? Então, por ser no museu, também não dava pra usar esse sistema que a gente tinha pensado. Eu acho que uma das maiores dificuldades foi os erros que aconteceram no meio do caminho. A gente não esperava nada. É verdade. A gente teve a ideia, fez o projeto, mas quando você vai executar, acaba saindo sempre diferente. A gente achou que fosse lá comprar os materiais e montar e que não tinha nenhum problema no meio do caminho, mas... Deu problema até aqui na montagem, todas as fases. Ontem ainda. A gente entregou, deu problema pra entrar, deu problema pra fazer, mas acaba sendo bem recompensador. Materiais que a gente achava que fosse se comportar de uma maneira e que não funciona. É que a gente tá acostumado a fazer o projeto e, bom, tá tudo certo. Agora, executar, meu Deus. E os pés também, né? Que eram pra ser de concreto, daí não deu certo. Daí a gente teve que fazer de madeira correndo, teve que adaptar várias vezes pra deixar ele mais forte, teve que cortar depois, nossa, teve que fazer um monte de coisa. Adaptar conceito, adaptar tudo, porque depois que você faz as coisas que você tinha pensado, você precisa repensar, porque você sabe que as coisas aconteceram diferente do que a gente tinha planejado. Na teoria, a gente demorou mais pra seguir, escolher o caminho que a gente ia seguir, né? Pra até chegar na nossa teoria final, assim, mas é só ler muito. Até a gente se aprofundar e entender, esse caminho tá certo, vai dar certo, tá igual edital, ok. Exatamente, e sempre lendo edital 1 milhão de vezes. Gente, agora só tem praticamente pessoas da UTF, na verdade, praticamente. Ainda tem umas pessoas que não são da UT, mas é isso. E aí, o que vocês acharam? A gente segue. Isso aqui não dá vontade de chutar. Nossa, Letícia, eu tô